Amigos e irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Eu retirei o último vídeo do ar, porque revendo mais tranquilamente o vídeo que eu postei, de mais ou menos 1 hora de duração, eu vi que o vídeo estava meio confuso. E já que eu cobro concisão e clareza da teologia adventista, eu não posso ser menos do que isso também. Concordam? Então, num exercício de autocrítica, eu percebi que o vídeo estava muito confuso, muito prolixo, eu fui muito prolixo. E ao falar de uma coisa importante, de uma coisa que merece a nossa atenção, a gente precisa ser mais sucinto e procurar ser o mais claro possível, certo? Então, nesse vídeo aqui agora, eu pretendo ser mais sucinto e mais claro, tá certo? Antes, um detalhe. Eu fiz uma menção ao esquema de interpretação profética aplicado pela Igreja Adventista. A Igreja Adventista adotou o princípio dia-ano para poder fazer a interpretação de tempos proféticos. Dia-ano. O interessante é que na questão dos 70 anos de cativeiro, que estão profetizados lá em Jeremias 25, a igreja deveria transformar isso também, né? 70 anos. E transformar isso, aplicar o princípio de ano lá também, porque ela aplica o princípio de ano quando a Bíblia fala de tempos, tempo, metade de um tempo, né? Ela aplica o princípio de ano quando a Bíblia fala de 70 semanas, aí ela vai transformar isso em anos, né? Então é o seguinte, Daniel 8,14 fala de 2.300 tardes e manhãs. Já que a igreja adventista considera tarde e manhã um dia, que fique nisso. 2.300 tardes e manhãs, se você aplica o esquema de interpretação, 2.300 dias. Pronto, 2.300 dias. Não tinha que puxar, não, agora, 2.300 tardes, manhãs, 2.300 dias, 2.300 anos. Não dá, né? Não dá. A palavra dia, yom, no hebraico, ou yamen, dias, no plural, né? No hebraico, não aparecem em Daniel 8,14. Nenhuma palavra, nem no singular, nem no plural, dia ou dias, no hebraico, aparece lá, ok? Então, não há como a igreja aplicar o princípio de ano para poder transformar 2.300 tardes e manhãs em 2.300 anos, que supostamente teriam começado em 457 a.C. Ora bolas, a profecia de Daniel 8 trata de deixar claro que o chifre pequeno surgiria dentre um dos 4 chifres, que são símbolos, são tipos de 4 dos principais generais de Alexandre, que dividiram o Império Greco-Macedônico entre si, né, de onde fizeram surgir 4 dinastias, 4 reinos. E esse chifre pequeno deveria surgir de um desses 4 reinos. Aí vem a igreja adventista e diz, é Roma. Roma. Aqui no capítulo 8, na explicação que Gabriel oferece a Daniel, a primeira explicação, a partir do verso 22, diz assim, o fato de o chifre ter sido quebrado, Alexandre, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Surgirá um rei cruel e mestre em intrigas.
A igreja adventista vai dizer que esse rei cruel e mestre em intrigas aqui é o império, o grande império romano em suas fases, pagã e papal. Cabe perguntar o seguinte à teologia adventista: Roma surgiu nessa época de um desses 4 reinos? Roma surgiu? Porque a explicação de Gabriel é clara. Quando se aproximar o fim desses reinos, os 4, e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Roma surgiu? Roma surgiu? Nessa época foi que Roma surgiu? Nós sabemos que não. Essa pergunta é retórica, não é? É uma pergunta retórica. Então, assim, a teologia adventista, ela comete violência ao texto. E ela vai dizer que quem perpetrou males contra o santuário ali em Daniel 8 é o Império Romano, primeiro em sua fase pagã, depois em sua fase papal. Porque Daniel 8, a gente não precisa ler para ganhar tempo, trata do quê? Da profanação do chifre pequeno sobre o santuário, suprimindo também o sacrifício diário, suprimindo, tirando, acabando com o diário. Por quanto tempo? Por 2.300 tardes e manhãs. Como as 2.300 tardes e manhãs fazem referência a um sacrifício diário suprimido, que não existe mais, então você tem que levar em consideração o seguinte: sacrifício diário era compreendido pelo sacrifício da manhã e pelo sacrifício da tarde. Então 2.300 tardes e manhãs seriam 2.300 sacrifícios suprimidos. Isso seria em quantos dias? Em 1.150 dias. Com isso vai concordar aquele que, na minha opinião, foi o maior teólogo da Igreja Adventista de todos os tempos, que escreveu, dentre outras coisas, esse artigo aqui, ó. Tá vendo esse artigo aqui? A Doutrina Adventista do Santuário, Patrimônio ou Risco, por Raymond F. Cottrell. Tá aqui, ele escreveu esse artigo. Aquele que, na minha opinião, foi o maior teólogo adventista de todos os tempos. E aqui a página 11 do seu artigo, ele vai deixar claro que as 2.300 tardes e manhãs, está dando para ler aí? Compreendem 1.150 dias. Veja, o maior teólogo da Igreja Adventista de todos os tempos entendeu, já que ele é falecido, que 2.300 tardes e manhãs compreendem 1.150 dias. 1.150 dias. Não 2.300 dias que a igreja transforma, não 2.300 tardes e manhãs que a igreja transforma em 2.300 dias e sucessivamente em 2.300 anos, fazendo violência ao texto, porque o princípio de ano não pode ser aplicado aí. Por que não? Não existe a palavra yom, nem yamin, no plural, dias. O princípio estabelece dia, ano, dia, ano, dia, ano. A palavra dia não aparece aqui. Então parem de ficar tentando enganar as pessoas que não têm familiaridade com as tecnicalidades teológicas, teologia adventista. Parem de ficar enganando os outros. Parem de fazer violência ao texto. O esquema bíblico, caso alguém queira aplicar o princípio dia-ano a algum tempo profético, seria esse aqui, ó. Esse seria o esquema bíblico. Seria o esquema bíblico. Dia profético igual a um ano literal. Na época, segundo o calendário lunar, 360 dias. Um dia profético, um ano literal. Pronto, acabou. Acabou. Mas o que a igreja adventista faz? Ela pega um dia profético, transforma em 360 dias proféticos, 360 dias proféticos, para dar o quê? 360 anos literais. Olha o esquema adventista aí, ó. Dia profético, ano profético, 360 anos literais. Ela faz isso aqui, ó.
Por exemplo, na questão tempo, tempos, metade de um tempo, que é citado aqui em Daniel 12, também em Daniel capítulo 7. Ela pega tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, 180 dias. Soma 360 do ano, mais 720 de 2 anos, mais 180 de metade do ano, dá 1.260. Aí ela diz, 1.260 anos. Outra aplicação indevida, porque tempo, tempos, metade de um tempo, não está tratando de dia, não tem dia aí nessa história. É uma marcação de tempo, é um período de tempo que foi expresso de uma forma simbólica. Tempo, tempos, metade de um tempo. Nós sabemos que um tempo é 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, 180 dias, nós sabemos disso. Mas a Igreja Adventista não tem essa autoridade de pegar os termos no hebraico, transformar isso em dias proféticos e depois, do dias proféticos, transformar isso em 1.260 anos literais. Mas vamos àquilo que me trouxe a esse vídeo. Aqui em Daniel 9, Daniel vai fazer ele vai se lembrar, ele vai procurar estar convicto de que aquele período de 70 anos, onde o povo de Israel foi levado cativo, ele estaria próximo de se encerrar. Porque aqui no capítulo 9, Daniel vai chegar a esta conclusão, segundo os versículos 1 e 2, olha, no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Ele está preocupado com isso. Por que ele está preocupado com isso? Porque ele estava vivendo no cativeiro. Ele era uma das vítimas do cativeiro, da desolação de Jerusalém. Exatamente no ano 538, ele faz isso aqui, essa consulta ao profeta Jeremias. No ano 538. Que era o ano que determinaria o fim dos 70 anos de desolação da cidade de Jerusalém, os 70 anos de juízo que Deus determinou sobre o seu povo. Exatamente no ano em que terminaria a desolação de Jerusalém, Daniel se interessa pelo tema e aí vai fazer uma oração extraordinária a Deus, confessando seus pecados, confessando os pecados do povo, rogando por bondade, misericórdia e perdão de Deus. Essa oração, expressa aqui no capítulo 9, a gente não vai ler para ganhar tempo, é maravilhosa. Aí, no verso 20, ele diz: enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, que visão anterior é esta a qual ele se refere? A do capítulo 8. Chifre pequeno, perpetrando males contra a cidade, o povo e o templo, o santuário. Veio rapidamente, voando, e tocou em mim. Era hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem. Presta atenção. O anjo Gabriel está dizendo que quando Daniel começou a sua oração, que está expressa aqui no capítulo 9, Deus deu uma ordem. Deus liberou uma ordem. E eu vim explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Olha, que visão? A que ele teve no capítulo 8, onde o chifre pequeno perpetra males contra a cidade, o povo e o santuário, suprimindo, inclusive, o sacrifício diário e estabelecendo uma abominação ali, no próprio local do santuário. É esta visão a qual o anjo Gabriel está se referindo aqui no capítulo 9 de Daniel. Porque Daniel não entendeu nem a explicação de Gabriel. Por isso Gabriel vem ao socorro de Daniel de novo e já começa dizendo para ele: olha,
Deus ouviu a sua oração e já emitiu uma ordem. Nós vamos ver que ordem é essa. E aqui no verso 24, Gabriel diz assim: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. 70 semanas. O anjo Gabriel aqui no verso 24 já começa, olha, Deus determinou 70 semanas para a sua santa cidade e para o seu povo. 70 semanas? Detalhe, a palavra semanas não aparece no original hebraico. O texto hebraico está expresso da seguinte forma: 70 setes estão determinados para o seu povo e para a sua santa cidade. 70 setes. Por que 70 setes e o que significa isso? Para você entender essa questão dos 70 setes, primeiro, você tem que levar em consideração os 70 anos, porque o número 70 faz uma referência aos 70 anos de cativeiro, desolação e juízo, determinados por Deus para o seu povo, certo? Então, 70 é uma referência a esses anos em que Israel sofreu um juízo de Deus, sendo levado cativo, tendo seu templo destruído, assolado, a cidade destruída, assolada, seu povo levado escravo. Foram 70 anos de sofrimento, certo? Então, os 70 aqui tem como referência esse tempo de juízo. Ok. E o 7, 70 vezes 7. Por que 7? Porque aqui em Levítico 26, 18 está dito: se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Então, se Israel fosse, de certo modo, reincidente no cometimento de pecados, não ouvindo a voz do Senhor, o que Deus faria? Castigá-los, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Aqui no versos 27 e 28 de Levítico 26 está dito o seguinte: se ainda com isto não me ouvirem e andarem em oposição a mim, eu também com furor serei contrário a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Então, vamos entender os 70 setes aqui, que na nossa língua está 70 semanas. 70 setes foram determinados para o seu povo e para a sua santa cidade. Israel sofreu durante 70 anos de juízo. Só que, mesmo sofrendo 70 anos de juízo, o povo ainda continuava rebelde ao seu Deus, o Deus de Israel. E o que Gabriel está revelando aqui é que Deus determinou multiplicar esse juízo por 7. Não em termos temporais. Não, você deve entender isso aqui de modo simbólico. Ele agravaria a pena dos 70 anos, 7 vezes mais, ou seja, um agravamento do juízo. Deus não tinha, assim como Gabriel também não tinha, a intenção de determinar o seguinte: bom, 70 vezes 7 dá 490 semanas, no caso aqui. Então, fazendo como a igreja adventista faz, aplicando o princípio de ano, 70 vezes 7, 490, são 490 dias. Segundo o princípio de ano, então serão 490 anos. Isso faz a teologia adventista, e aí não só ela, bem como outras denominações religiosas também fazem esse tipo de abordagem, aqui segundo o texto, e contabilizam isso, né? E dão um sentido de 490 anos aqui a isso. Não é essa a intenção da palavra de Deus. Que esse tempo de 70 setes simbolize 490 anos. Não é isso que Deus quer dizer. Não é isso, não é essa a vontade que Deus sobre você, que você interprete deste modo. Não é essa a vontade de Deus. 70 setes é símbolo, é tipo de um agravamento do juízo.
que durou 70 anos. E aí o anjo continua. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Olha só, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Selar a visão e a profecia? Que visão e profecia? A que Daniel havia recebido no capítulo 8. Então quer dizer que, dentro desse período de 70 setes, o santuário seria reconstruído. Porque quando Daniel recebe a visão do capítulo 8, descrevendo as ações maléficas do chifre pequeno sobre o povo, a cidade e o santuário, estabelecendo ali uma abominação desoladora para que o povo adorasse isso lá dentro do recinto sagrado, Daniel estava há mais ou menos 16 anos do fim dos 70 anos. Daniel, não se esqueçam, foi uma das vítimas do cativeiro, uma das vítimas do juízo, embora ele mesmo não tivesse culpa por estar ali. Vocês têm que entender isso. Então, quando Daniel recebe a visão do capítulo 8, ele passa mal, ele fica doente, ele não entende. Meu Deus, a cidade está assolada ainda, o santuário assolado, nós ainda estamos em cativeiro. Como é que essa profecia de Daniel 8, dando conta de que um chifre pequeno vai perpetrar males contra a cidade, o povo e o santuário vai se cumprir? Mas Daniel não era besta. Ele deve ter imaginado, deve ter conjecturado consigo mesmo o seguinte: bom, para isso acontecer, o santuário tem que ser reconstruído. A cidade tem que ser restaurada. Não é verdade? E aqui, no capítulo 9, 16 anos depois de ter recebido a visão e a profecia do capítulo 8, ele está recebendo a mensagem de que seria justamente isso que iria acontecer. Para que o santuário, a cidade e o povo pudessem ser objetos de profanação e atos maléficos, tanto a cidade quanto o templo teriam que ser reconstruídos e o povo teria que voltar à sua terra natal. E é isso o primeiro aspecto da mensagem dos 70 setes, que o Gabriel diz para Daniel: olha, 70 setes estão determinados para acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Em outras palavras, Daniel estava recebendo a mensagem do anjo Gabriel de que o templo, o santuário, seria reconstruído. Porque na época da velha aliança, como é que se dava, como é que se acabava com a transgressão, como é que se dava fim aos pecados, como é que se expiava a iniquidade e como é que se trazia a justiça eterna? Por meio de quê? Dos sacrifícios e ofertas que eram realizados no templo, no santuário. Entendam isso. Então, selando a visão e a profecia, ungir o Santo dos Santos, o santuário seria reconstruído. A profecia era verdadeira e Daniel agora estava recebendo uma explicação última sobre o que ele viu no capítulo 8. Aí Gabriel continua, verso 25. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, quando é que foi dada esta ordem? Quando Daniel começou a orar a Deus aqui no capítulo 9. No ano 538. Veja, no capítulo 9, Daniel já está no ano 538 a.C. Portanto, 16 anos depois que ele recebeu a visão do capítulo 8. Aqui no capítulo 9, Daniel está no ano 538, 16 anos após ter recebido a visão do capítulo 8. E você viu que no verso 23, Gabriel diz para ele: quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem. Uma palavra de Deus foi emitida. E aí o anjo está dizendo aqui: olha, saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem,
Quando é que foi dada a ordem? No início da oração de Daniel, aqui no capítulo 9. Ordem para quê? Para restaurar e para edificar Jerusalém. Deus, então, ele dá a ordem. E através de quem Deus determinou a reconstrução da cidade, a restauração da cidade. Evidentemente, quando se fala da cidade, aí está incluído o templo. Não se poderia restaurar Jerusalém sem se restaurar o templo, que era conhecido como casa de Deus. Certo? Através de quem Deus fez com que essa ordem fosse cumprida. Em Isaías 45:13, nós temos a revelação disso. Nós temos a resposta para esta pergunta. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro, e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Então, foi através de quem que o povo judeu, ainda em cativeiro, agora sob Ciro, rei persa, recebeu a autorização para voltar para a Judéia, para trabalharem na reconstrução, tanto da cidade quanto do templo. Por ordem de quem? Ciro. Ciro deu a primeira ordem. Por que eu estou falando deu a primeira ordem? Porque quando o povo volta do cativeiro e começa a restaurar a cidade e o templo, o que acontece? Os inimigos do povo de Israel irão acossá-los no sentido de tentar interromper a reconstrução tanto da cidade quanto do templo. Eles vão tentar fazer isso. Vão tentar interromper o trabalho de restauração e reconstrução da cidade e do templo. E essa interrupção dura cerca de 16 anos, mais ou menos. Alguns dizem que durou até 17 anos. Muito tempo. Eles começaram a reconstrução, o povo judeu que voltou do cativeiro, sob a ordem de Ciro, começaram a reconstrução, começaram a restauração, tanto da cidade quanto do templo. Aliás, o templo foi o primeiro elemento da cidade a ser restaurado e reconstruído, o templo. Então, quando eles começam a restaurar o templo, que era o centro da religiosidade do povo de Israel, os inimigos, então, eles vão tentar interromper essa obra. E eles obtêm um certo êxito, um êxito temporal, porque a reconstrução ela é interrompida por 16 anos, mais ou menos. E aí o que acontece? Ciro já não era vivo mais. Quem estava no comando? Dario. Dario, então, emite uma nova ordem para que a reconstrução recomeçasse. Dario emite uma ordem para que a reconstrução da cidade recomeçasse. Então, o primeiro decreto veio de Ciro. No próprio livro de Esdras, capítulo 1, está dito o seguinte: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte. Aí, no início aqui do édito, está dito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Vocês estão vendo que esta ordem, esta primeira ordem, foi levada a cabo por Ciro, certo? Então o anjo Gabriel, voltando a Daniel 9, está dizendo: olha, saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe. Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Haverá 7 semanas e 62 semanas.
as ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Olha só o que Gabriel está revelando para Daniel. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Em quantos períodos? Quantos períodos de tempo foram mencionados aqui no versículo 25? Olha, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. São 2 períodos. São 2 períodos de tempo mencionados aqui, separadamente. Isto tem uma razão, isto tem um porquê. A gente não pode tirar isso de vista. Assim como eu não posso pegar também 7 semanas, acrescentá-las a 62 semanas, dá 69 semanas. 69 vezes 7 dá 483, é isso? Eu sou ruim de matemática. Vamos saber disso aqui agora. 69 vezes 7 dá o quê? 483. Então são 483 anos. Passariam 483 anos a partir da ordem para reconstruir a cidade de Jerusalém. Gente, se fosse assim, olha, quando é que foi dada a ordem para a reconstrução? 538. 483 menos 483. Quando é que a cidade e o templo seriam definitivamente reconstruídos? Em 55 a.C. Não tem lógica isso. Por que não tem lógica? Porque, veja, o templo foi reconstruído completamente no ano 516 a.C. A ordem saiu no ano 538. Mas como houve muita interrupção, a ordem de reconstrução da cidade e do templo, o templo só terminou de ser reconstruído totalmente no ano 516. De 538 que foi dada a ordem. 538. A 516, menos 516, são 22 anos. Levou-se 22 anos para reconstruir o templo. Estão entendendo? Então, não se pode pegar as 7 semanas, o primeiro período do tempo da ira, porque isso é tempo da ira, castigo ampliado, juntar mais 62 semanas, dá 69. 69 vezes 7, 483. 483, aplicando-se o princípio de ano, sendo que a palavra dia também não aparece aqui, dá 483 anos. Vocês estão entendendo? Não é por aí. Não é por aí. E aí o anjo Gabriel continua. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Muita angústia por quê? Porque mesmo recebendo a ordem de reconstruir e restaurar a cidade, 2 vezes, uma por Ciro primeiro, depois outra por Dario, havia muita perseguição. Havia perseguição, sofrimento. Muitas pessoas foram mortas. Muitos israelitas foram mortos no trabalho de reconstrução do templo e da cidade. E olha o que o anjo continua dizendo. Verso 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Esse ungido aqui é um sumo sacerdote. Os sumos sacerdotes naquela época eram considerados como príncipes também. Príncipes. Então ele está dizendo que depois desse segundo período de tempo da ira, 62 semanas, um sumo sacerdote, em evidência, seria morto. E a história confirma isso. A história confirma isso. Porque, veja, tudo isso que está sendo relatado aqui, tem relação com aquilo que Daniel viu no capítulo 8. A visão do chifre pequeno perpetrando males contra o povo de Israel, contra o exército que cuidava do templo, suprimindo os sacrifícios diários, estabelecendo um ídolo para ser adorado pelo povo ali, profanando o santuário de Deus. Tudo isto tem a ver com essa visão. Não se esqueçam disso.
Nessa época em que o templo estava sendo profanado, os sacrifícios diários suprimidos, a abominação desoladora estabelecida, qual foi o sacerdote que morreu em função da perseguição de Antíoco IV Epifânio? Onias III. Onias III. Cumprindo a profecia, o ungido será morto e não terá nada. Portanto, esse ungido mencionado aqui, que diz que seria morto e não teria nada, outras tradições dizem não seria mais, não pode ser aplicado tipologicamente a Jesus. Por que não? Porque Jesus morre e ressuscita. E com a sua morte, ele compra para Deus pessoas de todas as partes do mundo. Vai dizer Apocalipse 5:9, Apocalipse 7:9. Então, esse ungido aqui não é uma referência a Cristo. Não é, não pode ser. O ungido será morto e não terá nada. Ora, Jesus morreu e não teve nada. Não garantiu nada, não adquiriu nada com a sua morte. Aí o anjo continua. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário. Por que o povo? A mando do príncipe. Quem destrói não é o próprio príncipe, é o povo que está sob suas ordens. Destruirá a cidade do santuário. Então, quer dizer, essa destruição da cidade do santuário foi parcial, gente. Foi parcial. Parte dos muros que cercavam ali o templo foram destruídos, queimados, assolados. Parte da cidade queimada, assolada, casas derribadas, povo sendo acossado e morto. E é isto que Gabriel mostra para Daniel aqui, ó. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Está falando desse príncipe aqui. O seu fim virá como uma inundação. Por que inundação? Em outras tradições, dilúvio. Porque dilúvio e inundação vem de Deus. Esse príncipe seria morto sem intervenção de mãos humanas, mas ele seria morto pela ação providencial do próprio Deus. Não foi justamente isso que Gabriel, na primeira explicação a Daniel, vai dizer acerca do chifre pequeno? Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, de modo figurativo. Quem é o príncipe dos príncipes aqui, no texto? Nós poderíamos aplicar isso aqui a Jesus Cristo, porque todo o ritual do santuário apontava para o plano de redenção levado a cabo pelo príncipe dos príncipes, que é Jesus. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Pergunta. Isso aqui poderia ser aplicado a Roma? Roma foi destruída sem intervenção humana? Isso aqui poderia ser aplicado a Roma papal em 1844? Por que eu estou falando 1844? Porque é o ano em que a teologia adventista afirma para o mundo que teria terminado os 2.300 anos de Daniel 8,14. Só que a profecia de Daniel fala do início e do fim. Do início e do fim. Então, Roma papal teria que ser destruída em 1844 sem a intervenção de mãos humanas. Isso aconteceu? Em 1844? Não. Roma papal renunciou a alguns de seus dogmas? Não. Se Roma não renunciou a nenhum dos seus dogmas em 22 de outubro de 1844, segundo a ideia adventista, ela estaria até hoje pisando aos pés o santuário, que agora é o celestial. Mas é isso que a profecia dá conta? A profecia não estabelece um termo até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Pronto. Não poderia passar de 2.300 tardes e manhãs. Vem a igreja adventista e diz, não, a profecia terminou em 22 de outubro de 1844, então Roma papal deixou de pisotear aos pés o santuário, que agora era o celestial, porque o terrestre já não existia há muito tempo. Deixou mesmo. Roma renunciou aos seus dogmas e deixou de pisar o santuário.
em 22 de outubro de 1844? Veja, eu estou lançando mão dos pressupostos adventistas para fazer essa pergunta, ou essas perguntas. Claro que não, vocês sabem que não. E aí o anjo continua: até o fim haverá guerra, desolações foram determinadas. Até o fim do que, cara pálida? 70 vezes 7. Até o fim desse período, onde o agravamento do juízo foi determinado pelo próprio Deus sobre o seu povo. Então haveria o quê? Guerra, desolações foram determinadas. Olha, o período em que Antíoco IV Epifânio perseguiu o povo de Deus, produziu desolações enormes e quase extinguiu a religião de Israel, foi um período de quê mesmo? De muita desolação, de muita tristeza, de muita angústia, de muito sofrimento e dor. Muitos foram mortos, assassinados cruelmente. Mulheres grávidas eram jogadas do alto das muralhas. Homens e mulheres foram pisoteados pelos elefantes de Antíoco IV Epifânio. Muita gente morreu, muita gente foi perseguida. A Igreja Adventista desconsidera o que Antíoco IV Epifânio fez contra a cidade, contra o povo e contra o santuário, como se isso não fosse nada. É impressionante isso. A coisa foi tão grave que quando, através do levante dos macabeus, Antíoco é derrotado, eles instituem uma festa para celebrar o livramento do sofrimento, da perseguição, das profanações perpetradas por Antíoco IV Epifânio. E esta festa ficou conhecida como Hanukkah, ou Festa das Luzes. E essa festa foi instituída no calendário judaico. Nós temos uma menção dessa festa ali em João 10, 22. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22. Jesus prestigiou essa festa, que ali é chamada de Festa da Dedicação. Dedicação do quê? Do santuário que foi devolvido para o povo, graças ao levante dos macabeus. Ainda falando sobre esse último período, que é depois das 62 semanas, não se esqueçam, 77 dividido em três períodos. Um período onde haveria 7 setes, o segundo período onde haveria 62 setes, e o último período mencionado aqui, no verso 27, falando sobre esse príncipe que destruiria a cidade e o templo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Com quem que Antíoco fez aliança para perpetrar males contra o próprio santuário? Por incrível que pareça, foi com judeus traidores. Judeus traidores. Antíoco fez então uma aliança por uma semana. Na metade da semana faria cessar o sacrifício e a oferta de cereais. O que é isso aqui? Cessar a oferta de sacrifícios e cereais. Significa isso aqui, Significa isso aqui. Daniel 8:11, Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército, tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Isso que está aqui, em Daniel 9:27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Cessar. Isso que tem a ver com Daniel 8. Quem perpetrou a supressão, quem determinou a supressão dos sacrifícios diários? O chifre pequeno, que, do ponto de vista histórico, é identificado como Antíoco IV Epifânio. Ele fez isso. Aqui, no capítulo 11, está dito o seguinte, capítulo 11, verso 31. Forças enviadas por ele
profanarão o santuário e a fortaleza. Acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Quem fez isso aqui? Na história, teologia adventista. Quem fez isso aqui? A igreja adventista foi Roma. A igreja vai dizer que foi. Não, foi Roma. Não foi Antíoco. Foi Roma. Roma fez. Não foi Antíoco. O texto não está falando de Antíoco. Está falando de Roma. Aí eu pergunto, Roma estabeleceu a abominação desoladora logo após a destruição do templo no ano 70? Não, por que não? Porque destruiu o templo. Como é que ela poderia estabelecer no templo de Jerusalém uma abominação desoladora? Como? Mas quem fez isso na história? Destruiu o templo de forma figurativa, de forma parcial, destruindo o templo, destruindo os sacrifícios, impedindo o povo de realizar os sacrifícios ali e estabelecendo um ídolo dentro do perímetro do santuário, para que o povo de Israel pudesse adorar esse ídolo. Quem foi que fez isso na história? Antíoco IV Epifânio. Nenhum outro poder fez isso com templo, com santuário, teologia adventista. Nenhum outro poder fez isso. Então, o que está dito aqui no verso 27 de Daniel 9, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Olha a última semana aqui. Olha o último 7 aparecendo. O último 7. Olha o último 7 aparecendo. Vamos lá. Prestem atenção nisso aqui. Eu estou falando sobre o quê? Os 3 tempos da ira de Daniel. Quais são esses 3 tempos? Olha aqui. O primeiro tempo, 7 setes. Segundo tempo, 62 setes. E o terceiro tempo da ira, 1 sete. Que está aqui no verso 27 de Daniel 9. Nesse último tempo da ira aqui, o que aconteceria? Olha aqui. O ungido, um sumo sacerdote, seria o quê? Assassinado, morto. O que mais que aconteceria? Destruição da cidade e santuário. O que mais? Guerras e desolações. O que mais? Supressão dos sacrifícios. Supressão do tamid, do atamid, como está prescrito lá no capítulo 8. Lá no capítulo 11. Lá no capítulo 12. E aqui no capítulo 9 de Daniel, verso 27. Supressão dos sacrifícios, cessação dos sacrifícios. E outra, a destruição do príncipe mau, ou seja, do chifre pequeno, desta personagem que perpetraria todos esses males contra o povo, contra a cidade, contra o santuário. Tudo aconteceria quando? No último tempo da ira. Esse é o último tempo da ira. O último 7 dos 70. Vocês estão entendendo agora? A razão de eu ter gravado esse vídeo aqui em Daniel 8, versículo 19, o Gabriel, dando a primeira explicação para Daniel, diz assim: Eis que vou lhe contar o que há de acontecer. Quando? No último tempo da ira. Que ira é esta? Esta ira aqui, ó. 70 setes estão determinadas para seu povo. 70 setes, divididos em 3 partes. 7 setes, 62 setes, e o último tempo da ira foi? 1 sete. Então, tudo o que Daniel viu que aconteceria, recebeu a visão que aconteceria no capítulo 8, aconteceria segundo o capítulo 9, quando? No último tempo da ira. No último tempo, no último 7. Que culminaria com o quê? Com a cessação dos sacrifícios no santuário. Para encerrar, 2.300 tardes e manhãs não seriam 2.300 anos. Seriam 1.150 dias. Só isso. Agora, a Bíblia está preocupada com a exatidão numérica aqui? Não, não está preocupada, e não é essa a preocupação tanto de Deus quanto do profeta e do anjo que transmitiram a mensagem. Não é essa a preocupação com a exatidão numérica.
dentro desse período de 1150 dias, males inéditos e terríveis seriam perpetrados contra o povo, a cidade e o santuário. 1150 dias que poderiam ter chegado, como chegou, né? As consequências chegaram e ultrapassaram. O sofrimento foi tanto que ultrapassou o tempo em que os males foram perpetrados. Males foram perpetrados, mas as consequências desses males perduraram por um pouco mais de tempo. Tanto é verdade que aqui em Daniel 12, Daniel, o profeta, recebe uma orientação, eu não sei se é de um anjo, é do próprio Cristo. Olha aqui, que diz para ele aqui no verso 7, Daniel 12, passará um tempo, tempos, metade de um tempo. Tempos, metade de um tempo. 3 anos e meio. E aí o anjo, ou Jesus, não sei, continua, o Jesus pré-encarnado, né? Vai dizer para ele o seguinte: muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Verso 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, não foi o que aconteceu lá no capítulo 8? Não foi isso aqui que Daniel recebeu como explicação no capítulo 9? Cessação dos sacrifícios e ofertas? Depois do tempo que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Muito embora os males tenham sido perpetrados dentro de um tempo aproximado de 1150 dias, as consequências, o sofrimento perduraria um pouco mais. Tanto é verdade que Daniel recebe aqui 3 indicações de tempo. Todas elas dentro de uma sequência ascendente. Daniel 8,14, 1150 dias. Daniel 12, tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. Aqui no verso 11, 1290 dias. No verso 12, 1335 dias. Bem-aventurado quem chega até 1335 dias. Veja que a contagem de tempo ela é ascendente. Se você pega Daniel 8,14 e transforma isso em 2.300 anos, ela não se encaixa em nenhum desses períodos mencionados aqui. Nenhum desses períodos que são mencionados aqui. E eu marquei na minha Bíblia, velhinha aqui, toda surrada, que aqui no capítulo 11 de Daniel, ainda falando sobre rei do norte, rei do sul, né? Falando sobre Antíoco, aqui no verso 24 diz: virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Olha, uma coisa inédita. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Isso aqui foi o que aconteceu lá em Daniel 8, por certo tempo. E aqui na frente, ainda falando sobre os males perpetrados por Antíoco, está dizendo, olha, os sábios, Daniel 11:33, os sábios entre o povo instarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Que tempo foi esse? Primeiro tempo mencionado, 1150 dias. E o segundo tempo mencionado, tempos, metade de um tempo. Terceiro tempo mencionado, 1290 dias. E o quarto tempo mencionado, 1335 dias. Tudo dentro de uma sequência ascendente. Se você considera 2.300 tardes manhãs, como faz a teologia adventista, transformando isso primeiro em 2.300 dias, para depois transformar isso em 2.300 anos, isso não se encaixa em lugar nenhum da Bíblia. Mas se você pega um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e aí você vai considerar isso como 3 anos e meio, você vai ver que esse 3 anos e meio está mencionado inclusive em Apocalipse. 1.260 dias. 42 meses. Lá em Apocalipse 11, 3 dias e meio. Você vê que há uma associação entre esse tempo e períodos de juízo sobre o povo de Deus. Juízo sobre a terra. Juízo determinado por Deus. Agora, se você pega 2.300 anos, em que outro lugar da Bíblia há menção desse período? Em lugar nenhum, porque isso não existe. Como diria o padre Quevedo, isso não existe.
Não existe. Então, eu espero que agora eu tenha conseguido deixar mais clara essa questão dos 3 tempos da ira. 70 setes dividido em 3 períodos. 7 setes, 62 setes e o último 7. Esse foi o último tempo da ira, o último 7. Foi quando aconteceu, ou aconteceram, os males perpetrados pelo chifre pequeno do capítulo 8, que não é outro senão, do ponto de vista histórico, Antíoco IV Epifânio. Antíoco IV Epifânio possui uma identidade histórica porque ele existiu no tempo e no espaço e cumpriu a profecia. Agora, ele também ele possui uma identidade tipológica, porque nos últimos dias agora, o anticristo fará coisas semelhantes ao que Antíoco fez no seu período. Coisas semelhantes. Então, Antíoco possui 2 identidades, uma histórica e outra tipológica. Lá no capítulo 7 de Daniel, o pequeno chifre, o chifre pequeno, ele aparece no período do 4º animal, depois dos 10 chifres, de entre os 10 chifres que estavam sobre a cabeça do 4º animal. O pequeno chifre de Daniel 7 não aparece no período do 3º animal, que é um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Símbolo do Império Greco-Macedônico, depois da morte de Alexandre. O pequeno chifre, ou o chifre pequeno, de Daniel 8, aparece no período do leopardo. Não é do 4º animal de Daniel 7. Então, nós podemos dizer com muita propriedade que o chifre pequeno, que apareceu no período do leopardo, ele é tipológico em relação ao chifre pequeno que apareceria na cabeça do 4º animal, de entre os 10 chifres. Vocês estão entendendo? O chifre pequeno do 4º animal, que aparece entre os 10 chifres, lá de Daniel 7, ele está no futuro. Do ponto de vista histórico, o chifre pequeno de Daniel 8 está no passado. Mas é um tipo do pequeno chifre, do chifre pequeno, que viria no futuro, o anticristo. Bom, é óbvio que a gente sempre vai ter alguma coisa para dizer acerca desse assunto, porque ele rende. Eu espero que agora eu tenha sido mais claro do que no vídeo anterior, certo? Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus levante o seu rosto sobre si, faça resplandecer a sua luz e glória sobre si e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.